A paz do Senhor, irmãos. Estamos dando início à nossa escola bíblica dominical virtual e hoje com a lição de número 7, com o título Confiança em Tempo de Aflição. Nosso texto áureo: em Deus tenho posto a minha confiança, não temerei o que me possa fazer o homem. Salmo 56, verso 11. Nossa verdade aplicada: uma firme confiança no Senhor é resultado de uma experiência pessoal com Ele e fundamentada na Palavra de Deus. Objetivos da nossa lição: apresentar o contexto histórico do Salmo 56, observar aspectos da oração que Davi apresentou a Deus, ensinar que devemos ter plena confiança no Senhor. Nosso texto de referência encontra-se no Salmo 56, nos versos 1, 3, 4, 5, 6 e 8. Vamos fazer a leitura juntos, irmãos? Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e oprime pelejando todo dia. No dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Em Deus louvarei a sua palavra, em Deus pus a minha confiança e não temerei. Que me pode fazer a carne? Todos os dias torcem minhas palavras, todos os seus pensamentos são contra mim para o mal. Ajuntam-se, escondem-se e espiam os meus passos, como aguardando a minha morte. Tu contastes as minhas vagueações, põe as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas no teu livro? Introdução. Os percalços fazem parte da vida cristã, mas não podemos ser paralisados por eles. O enfrentamento passa por uma firme confiança em Deus, que nos chamou para sermos o seu povo e é poderoso para nos guardar até o fim. Irmãos, o Salmo 56 ele foi escrito pelo salmista Davi. Ele é um homem segundo o coração de Deus, mas nem por isso ele deixou de passar por tribulações, por dificuldades em sua vida, antes e depois de se tornar rei. Assim também, irmãos, somos todos nós. Em algum momento da nossa vida nós passaremos por tribulação. Davi passou por inúmeras tribulações, teve medo, mas mesmo assim ele confiou no Senhor, pois a palavra de Deus nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Nesta lição, nós vamos verificar nos detalhes deste salmo como Davi superou o medo e teve a sua confiança firmada no Senhor. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Tópico 1. Contexto histórico. No Salmo 56, Davi expressa a situação complicada em que se encontrava. Irmãos, naqueles dias, Davi se encontrava num processo de fuga, pois Saul estava perseguindo indevidamente. Com a ajuda do sacerdote de Nob, Davi saiu do país e foi procurar refúgio na cidade filisteia de Gate. Parece até ironia, né, irmãos? Mas Davi foi procurar refúgio justamente na cidade de onde veio Golias, o campeão dos filisteus. Aquela cidade, no primeiro momento, ficou meio desconfiada, pois Davi foi o homem que derrubou Golias, né? Esse campeão dos filisteus. Ele teve um encontro com o rei de Gate e não foi nada promissor. Com medo, Davi fingiu-se de louco e com isso, com a sua atitude, ele conseguiu salvar a sua própria vida. Irmãos, dali Davi procurou refúgio na conhecida caverna de Adulão. Irmãos, este é o contexto histórico em que Davi escreveu este salmo, né? Seu momento de medo, um momento de fuga, um momento de perseguição, um momento que ele estava com a sua vida a risco. Mas é um momento em que ele, mesmo tendo medo, ele também se mostra esperançoso e confiante no Senhor. Vamos prosseguir, irmãos? Subtópico 1.1, o Cântico das Mulheres. Saul feriu os seus milhares, porém Davi os seus 10 milhares. 1 Samuel 18, 7. Irmãos, a Bíblia nos mostra que as mulheres começaram a cantar uma música dizendo que Davi havia matado mais soldados filisteus do que o próprio rei Saul.
A partir deste momento em que Davi começou a brilhar mais do que o rei Saul, a inveja aflorou no coração de Saul e ele começou a perseguir e planejar a morte de Davi. A aflição na vida de Davi surgiu no momento em que ele estava em dias de glória, mas Davi precisava ter uma experiência com Deus e saber que Deus não nos isenta de aflições, de perigo, mas Ele passa conosco, Ele passa com todos nós por esses momentos. Deus tem um propósito na aflição de cada um de nós. Em Isaías 18, em Isaías 48, versículo 10, a palavra de Deus nos diz que Ele nos purificou, mas não como prata, mas na fornalha. Irmãos, todos nós, em algum momento da nossa vida, passaremos por aflições, por dificuldade, mas Deus estará conosco. Ele não nos deixará sozinho neste momento. Há pessoas que reclamam desse cálice ruim, mas isso é natural. Mas há pessoas também que se entregam e caem em depressão. Há outros que ficam nervosos, agressivos e agridem a todos à sua volta. Mas há pessoas também que entendem esse momento de aflição e confiam no Senhor, pois sabe que Deus está nos testando, está nos preparando para um propósito dele. Pois Deus tem um propósito em tudo que Ele faz. Até nos momentos de dificuldade na nossa vida, Deus sabe o que está fazendo. Então, irmãos, mesmo em momentos de dificuldades, confiamos no Senhor. Não é fácil. Todos nós sabemos. Pois, como ser humano, nós tememos, nós ficamos aflitos. Mas aquele que confia no Senhor passa por esse momento, mas passa confiante no Senhor. Amém, irmãos? Vamos prosseguir. Subtópico 1.2. As ações do inimigo de Davi. Saul, tomado pela inveja, planejava sistematicamente a morte de Davi. Este, para escapar, foge, procura abrigo entre os inimigos do povo de Deus. Pois é, né, irmãos? A situação de Davi, que ele vivenciava, era tão difícil que ele buscou abrigo, buscou refúgio na casa dos inimigos do povo de Deus, os filisteus. Não sabemos o que motivou Davi a se dirigir para Gate, a cidade de Golias, a quem há pouco tempo antes ele havia derrubado. Porém, irmãos, precisamos reforçar que Davi estava num momento completamente, como eu posso dizer, aflito, um momento de medo, de pânico, né? Pois Davi estava com não só Saul, mas todo o exército estava em perseguição a Davi. E isso o deixou temeroso. Irmãos, quando a gente observa alguém que nos persegue, pessoas próximas, a gente sabe que é o inimigo usando essas pessoas para nos derrubar. E a gente fica às vezes pasmo, né? Ficamos aflitos e espantados com essa situação. Davi deveria ter buscado o seu refúgio em Deus, pois ele conhecia a palavra do Senhor. Mas naquele momento de aflição e de medo, ele focou mais nos seus problemas do que na palavra do Senhor. E com isso, ele foi parar na casa do inimigo. E lá, irmãos, nós sabemos, ele não iria encontrar refúgio nem abrigo. A mesma coisa acontece na nossa vida, irmãos. Quando a gente passa por momentos de dificuldade, por momentos de aflição, o nosso refúgio, o nosso abrigo é o Senhor, que fez o céu e a terra. Pois Ele não deixará que nossos pés vacilem. Pois Ele, irmão, é o nosso refúgio e a nossa fortaleza. Pois o Senhor é quem nos guarda. Amém, irmãos? Subtópico 1.3. Uma guerra em glória. Após quem saiu o rei de Israel? A quem persegues? A um cão morto? A uma pulga? 1 Samuel 24:14. Irmãos, levando em consideração a perseguição de Saul para com Davi, podemos afirmar que ela foi obscura e não teve nenhuma glória.
Muito pelo contrário, os prejuízos para Saul foram tremendos. A palavra de Deus nos mostra que após Saul deixar a ira, a inveja tomar conta do seu coração, ele deu brecha para o inimigo e começou a ser incomodado por um espírito maligno. O que aconteceu com ele foi dar lugar ao diabo, através do pecado, da inveja, da ira. E isso, irmãos, foi prejudicial a ele. Ele não teve nenhuma glória com isso. A carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 27, ela nos orienta a não dar lugar ao inimigo, não abrir brecha para o inimigo. Irmãos, muitas vezes a gente, através da televisão, através da internet, das mídias em geral, nós abrimos brecha para o inimigo sem perceber. Ao permitir programações que vão contra a palavra do Senhor entrarem dentro dos seus lares, irmãos, vocês estão dando brecha para o inimigo. Vocês e sua família começam a ver tanta contrariedade da palavra de Deus que muitas vezes você começa até a questionar. Irmão, você começa a questionar a palavra de Deus. Irmãos, não vamos abrir brecha para o inimigo. Vamos ser fiel ao Senhor e vamos vigiar. Toda vez que você estiver diante de alguma palavra, alguma programação que vão contra a palavra do Senhor, irmãos, sai dali, vá ler a palavra do Senhor. Busque o refúgio no Senhor, busque a palavra de Deus, pois há no mundo uma guerra contra a igreja, né? Há muitos que estão se alegrando desse momento que nós estamos vivendo, que as igrejas estão fechadas, mas eles se enganam. As igrejas foram fechadas, mas Deus abriu uma igreja dentro de cada lar, de cada irmão. É lá onde nós fazemos as nossas orações, o nosso culto no nosso lar. Irmãos, não vamos abrir brecha para o inimigo. Vamos estar vigilantes o tempo todo, glorificando o nome do Senhor, confiando nele em todas as circunstâncias. Não vamos abrir brecha para o inimigo. Amém, irmãos? Vamos prosseguir com a nossa lição. Tópico 2. A oração de Davi. Ao observarmos a oração de Davi, poderemos extrair diversas lições a serem seguidas. Irmãos, de uma forma simples, podemos dizer que orar é conversar com Deus. Parece que Davi tinha uma grande facilidade de orar, de estar na presença de Deus, né? Através das suas canções, ou seja, através dos salmos. Existem pessoas, irmãos, que têm dificuldade de orar. Uma das melhores formas que nós temos de combater essa dificuldade é através dos louvores, da leitura da palavra do Senhor. Mas, irmãos, quando oramos, nós estamos conversando com o Senhor. É um momento em que você cria uma intimidade com o Senhor, que você se abre com Ele. Quando você está na presença do Senhor através da oração, Ele te escuta, Ele te ouve, atende às suas súplicas, às suas necessidades. Aquela pessoa que tem uma vida de oração, está sempre orando ao Senhor, tem uma intimidade muito grande com o Senhor. Devemos, irmãos, diariamente exercitar isso. Se você tem vergonha no primeiro momento de orar em público, comece em casa. No seu quarto, naquele silêncio, dobre seus joelhos e converse com o Senhor. Agradece a Ele por tudo que Ele tem feito na sua vida. Peça perdão dos seus pecados, se você fez ou praticou alguma iniquidade na sua vida. Se você praticou alguma coisa que vai de encontro, que vai contra a palavra do Senhor. Irmãos, se você tem necessidade ainda de que Deus peleje pela sua vida, por alguma necessidade que você tem na sua vida, peça a Ele, converse com Ele, exponha os seus motivos, as suas necessidades. E agradeça a Ele sempre em nome de Jesus, pois Ele, irmãos, irá te atender e irá te ouvir. Mas nunca desista. Seja insistente, ore todos os dias, converse com Ele, aumente sua intimidade com o Senhor. Amém, irmãos? Assim também foi Davi.
Quanto mais ele orava, mais ele tinha uma intimidade. Ele tinha um coração quebrantado e desejava sempre estar na presença de Deus. Amém, irmãos? Subtópico 2.1, pedido de misericórdia. Tem misericórdia de mim, ó Deus, porque o homem procura devorar-me e me oprime, pelejando todo dia. Salmo 56, 1. Irmãos, Davi ora para poder encontrar misericórdia diante de Deus, pois não havia conseguido na parte dos homens. Quando ele fugiu da crueldade do rei Saul, ele acabou por cair na crueldade das mãos dos filisteus. Irmãos, a misericórdia de Deus é para onde podemos correr, é para onde devemos depositar a nossa confiança, é para onde devemos destinar as nossas orações. E isso, irmão, todas as vezes em que estivermos rodeados de perigos e dificuldades em nossas vidas. A oração de Davi era para que o Senhor lhe compadecesse e lhe ajudasse diante de terríveis perseguições em que ele estava sofrendo. Ele pedia misericórdia do Senhor. Irmãos, ainda que nós estejamos passando por dificuldade, rodeado de problemas, devemos pedir misericórdia do Senhor através das nossas súplicas, através das nossas orações. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 2.2. Levas em conta a minha peregrinação? Davi está clamando por socorro. Para escapar da morte, precisou percorrer um caminho. Esta peregrinação foi marcada por lágrimas. Irmãos, a peregrinação, neste contexto, deve ser compreendida como a própria vida de Davi, que é marcada por uma longa peregrinação, uma longa vida em que ele passa por dificuldades, sofrimento, derrama muitas lágrimas durante esse percurso da sua vida. Davi pergunta a Deus se ele registra as suas aflições e guarda no odre as suas lágrimas. Ele faz uma pergunta que ela é desnecessária, mas ele já sabia qual era a resposta. Ele sabia que Deus registra tudo isso no seu livro. Assim, irmãos, a nossa vida, Deus tem registrado no seu livro todas as nossas peregrinações, o nosso sofrimento, a nossa caminhada com o Senhor. E Ele guarda no seu odre as nossas lágrimas. Irmãos, sempre que nós estivermos pedindo a Deus, vamos lembrar que Deus sabe da nossa vida, sabe da nossa necessidade e Ele sabe do nosso sofrimento, da nossa angústia. Mas Ele quer, irmãos, que você fale com Ele o que você está passando, o que você está sentindo, através das suas orações. Em todos os momentos em que você está lá pedindo misericórdia, pedindo socorro ou até mesmo agradecendo. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 2.3. Faça a tua justiça. Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Irmãos, é interessante como a palavra justiça é empregada por algumas pessoas. Muitas pessoas pedem justiça, mas na realidade estão pedindo vingança. Enfim, vamos ficar atentos a esta palavra. No contexto do Salmo 56, Davi indaga ao Senhor se os seus inimigos escapariam. Davi pede ao Senhor que castigasse os seus inimigos de acordo com o que eles haviam praticado, pois somente Ele, o Senhor, é detentor do cetro da justiça e sempre julga com equidade. O Senhor nunca implementará uma sentença condenatória a quem seja inocente, pois Ele é a própria justiça. Será, irmãos, que em nossas orações estamos fazendo da forma correta ao pedir justiça? Ou será que estamos pedindo vingança? Será que nós estamos fazendo como Tiago e João, que pediram a Jesus para que descesse fogo do céu e queimasse aquelas pessoas que lhe pareciam desfavoráveis? Irmãos, vocês já observaram que a estátua, aquela imagem da justiça, ela tem uma venda sobre os olhos? Já se perguntaram alguma vez por que ela tem essa venda? Irmãos,
Deus nos fala, né? A palavra de Deus nos diz que devemos amar os nossos inimigos e que devemos perdoá-los. Eu sei que é difícil, irmãos, mas a palavra do Senhor nos diz para amar e perdoar. E assim, irmãos, como os cristãos, nós devemos perdoar, nós devemos amar os nossos inimigos, pois a palavra do Senhor diz assim. Podemos não entender, mas o Senhor sabe de todas as coisas e é assim que Ele nos ordena. Amém, irmãos? Tópico 3. Confiança em tempo de crise. A confiança é pressuposto da oração. Ao dobrar os joelhos diante da face de Deus, é preciso fazê-lo com fé, tendo certeza do seu agir. Irmãos, existem momentos na nossa vida que as lutas são tão difíceis que por pouco não desfalecemos. Algumas pessoas vivenciam situações tão difíceis, principalmente na área da saúde ou na área financeira, enfim, que as pessoas perdem o foco no Senhor e começam a se preocupar mais com os problemas. Porém, irmãos, a palavra do Senhor nos ensina a batalhar pela fé. E uma vez que nós conquistamos, que nós criamos dentro de nós essa confiança, devemos permanecer firmes e constantes nisso, irmãos. O grande segredo não é deixar que os problemas sejam maiores que a nossa fé, é não desistir. Há momentos, irmãos, que a gente luta tanto por um problema, para resolver um problema, e quando às vezes estamos perto da solução, ficamos com medo de enfrentar aquele problema ali que o Senhor já está diante de nós. Um exemplo disso, podemos citar o rei Josafá, que ele estava temeroso diante dos inimigos que estavam cercando. Mas ele, após orar ao Senhor junto com todo o povo da cidade, o Senhor falou para que ele fosse na direção do inimigo. Ele confiou no Senhor, ele teve confiança e foi cantando hinos e louvores diante do exército dele. E quando chegou lá, os seus inimigos já haviam atacado uns aos outros. Irmãos, foi através da confiança que ele fez isso, mesmo tendo um número menor de pessoas em relação ao que ele iria enfrentar. A mesma coisa, irmãos, podemos citar também quando Gideão foi enfrentar sua batalha. Eram 135 mil homens contra ele. E ele apenas tinha 32 mil. Mas o Senhor muitas vezes trabalha de forma diferente. E ele falou com Gideão que tinha muita gente ainda dentro do seu exército, que era para ele diminuir. E fez um critério e foi reduzindo o número de pessoas até chegar a 300. E foi com 300 pessoas, não com armas, mas com buzinas, com tântaros, que ele enfrentou, e o exército, o inimigo, com medo, fugiu. Então, irmãos, é confiar no Senhor para enfrentar as nossas batalhas, as nossas lutas. Isso é confiança no Senhor. Um outro exemplo disso, irmãos, quando uma criança está num local alto e se joga nos braços do pai, ela está demonstrando confiança, ela se joga porque sabe que o pai a segurará. Irmãos, diante das adversidades que enfrentamos na vida, temos que ter confiança no Senhor. Por mais difícil que seja a situação, por mais difícil que pareça para nós que não há solução, mas em Deus há solução. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza. Ele estará nos abençoando e Ele nos protegerá. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico. Subtópico 3.1. Louvor à Palavra de Deus. Davi prefere dar valor à Palavra de Deus, demonstrando conhecer as promessas do Senhor. Irmãos, o que o salmista Davi quis dizer é que ele confiava em tudo o que estava escrito na Palavra do Senhor. Tudo que Deus havia dito. Acreditava nas promessas do Senhor na sua vida. Davi era conhecedor das Escrituras. Ele tinha uma experiência muito grande com Deus e ainda acreditava
que tudo que estava escrito, tudo que ele havia estudado sobre o Senhor, que era verdadeiro. E por isso tinha certeza de que a oração que ele fazia, que a oração que ele dobrava os joelhos, o Senhor respondia. E por isso ele louvava a Deus. Davi realmente acreditava que os seus inimigos seriam derrotados, pois os planos de Deus ainda não havia se cumprido, pois ele seria rei de Israel e os inimigos estavam pelejando pela vida dele. Diante dessas duas consonâncias, o inimigo enfrentando ele, tentando derrotar, e a promessa do Senhor, ele acreditou nas promessas do Senhor. Com isso ele tinha certeza e confiava no que Deus havia prometido nas suas vidas. Irmãos, quando Deus promete, ele cumpre. Há umas aulas atrás, acredito que umas 2 aulas atrás, eu também dei um testemunho de que é confiar no Senhor. Deus havia me feito uma promessa. Eu, diante daquela promessa que estava à minha frente, eu confiei no Senhor, enfrentei aquela dificuldade e Deus foi fiel comigo. Ele cumpriu a sua palavra. E com isso, irmãos, eu fui abençoado, porque eu confiei na palavra do Senhor, confiei nas suas promessas. Davi também fez a mesma coisa, ele confiou nas promessas do Senhor. Irmãos, diante das promessas do Senhor, da sua palavra, louvemos essa palavra, confiemos nessa palavra e vamos adorar o Senhor. Amém, irmãos? Vamos seguir para o próximo tópico? Subtópico 3.2. O medo não prevalece diante da confiança. O salmista declara: no dia em que eu temer, hei de confiar em ti. Salmo 56, verso 3. Irmãos, o medo faz parte da natureza dos seres vivos e ele foi criado como um mecanismo de defesa, para que não enfrentamos danos por nos envolvermos em situações de perigo. Desde que o medo não seja patológico, ou seja, que ele prejudique, o medo ele é uma ferramenta positiva, uma ferramenta de defesa. É normal ter medo. Uma pessoa que nos ameaça, que nos persegue, é natural ter medo quando enfrentamos uma cirurgia que vamos enfrentar, qualquer dificuldade que enfrentamos na vida e nós tememos, isso é natural, irmãos. Porém, irmãos, não podemos deixar o medo nos dominar. O que deve prevalecer, irmãos, é a nossa confiança no Senhor. O que o Salmo 56 nos ensina é que Davi poderia ter medo. Ainda que o seu comportamento, no caso do gigante, demonstrasse coragem, mas ele, diante desta situação de perseguição, ele teve medo. Mas, diante desta promessa do Senhor, ele confiou. Como eu havia dito no tópico anterior, irmãos, eu tinha uma promessa de Deus na minha vida. E tinha um financiamento para enfrentar. E eu estaria com medo porque esse financiamento iria passar das minhas possibilidades de pagamento. Mas havia diante de mim também uma promessa do Senhor. E eu, irmãos, confiei no Senhor, confiei na promessa dele. E Deus me abençoou. Muitas vezes, irmãos, esse medo que nasce dentro da gente nos impede de recebermos uma bênção. Irmãos, temos que ter sabedoria em certos momentos. Há momentos em que devemos conter o medo e ter a confiança no Senhor. Mas há momentos também que o medo ele nos ajuda a sobreviver. Por exemplo, estamos diante de uma pandemia e a gente vê que há casos crescentes de morte por todos os lugares do mundo. E neste caso, irmãos, temos que tomar os devidos cuidados para nos proteger. Há também momentos, irmãos, que Deus quer que você enfrente a determinadas batalhas, como Paulo. Paulo, ele saiu de uma cidade apedrejado, chicoteado e muitas vezes quase morto de uma determinada cidade. Mas o Espírito Santo de Deus mandava ir para outra cidade.
E ele sabia que ia passar pelos mesmos problemas que ele havia passado. Mas ele ia louvando, adorando o Senhor e confiante, porque Deus tinha uma promessa na vida dele. Ele não tinha medo. Irmãos, a igreja primitiva ela foi perseguida e várias pessoas morreram. Muitas foram queimadas, lançadas aos animais ferozes, outras foram jogadas à fornalha. Enfim, irmãos, foi uma igreja perseguida de forma terrível, mas muitos cristãos naquela época confiaram no Senhor, não temeram do que iria acontecer. Eles superaram o medo. Irmãos, o medo é um sentimento que criado por Deus para nos proteger e nos guardar. Então a gente tem que ter sabedoria, porque há momentos em que devemos ter medo e nos guardar, mas há momentos também que, ao temer e haver na nossa vida uma promessa do Senhor, nós temos que enfrentar para poder recebermos a nossa bênção. Amém, irmãos? Vamos prosseguir com o próximo tópico. Subtópico 3.3, a confiança que move a oração. Não estejais inquieto por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas com ação de graças. Filipenses 4:6. Irmãos, a diferença entre crer e confiar. Crer é usar a fé para acreditar naquilo que o Senhor disse. E confiança é demonstrar através das nossas ações, das nossas atitudes, que aquilo em que se acredita acontecerá. Davi possuía duas coisas. Ele cria em Deus e demonstrava essa confiança nas suas promessas através das suas atitudes. Isto é tão verdade que nos Salmos nós encontramos um composto de versos que demonstram fé, confiança e agradecimento. Irmãos, precisamos crer, porque o que está escrito na palavra do Senhor é verdadeiro, é verdade. E que essa palavra é inspirada por Deus e que chegou aos nossos dias de uma forma maravilhosa. Irmãos, em nossas orações, tudo aquilo que nós temos ansiedade, desejamos, que precisamos que Deus haja nas nossas vidas, precisamos levar isso para o Senhor, diante do Senhor, através das nossas orações. As nossas petições têm que ser conhecidas por Deus. Ele sabe tudo o que nós queremos, mas Ele quer que você, quer que todos nós exponhamos essas necessidades diante dEle. Oramos ao Senhor, dobramos nossos joelhos e conversamos com Ele. É uma conversa na qual você vai ter uma intimidade com o Senhor. E você vai pelejar com Ele, explicar, suplicar. E Ele, irmãos, te ouvirá. Irmãos, confie no Senhor, tenha fé. E Ele tudo mais fará na sua vida. Ele vai te abençoar, Ele vai te proteger, Ele vai estar contigo em todos os momentos em que você precisar dEle. Para isso, irmão, tenha confiança nele, tenha mais intimidade. E isso, irmão, você consegue uma vida de constante oração e uma vida de constante fé e fazendo a obra do Senhor. Amém, irmãos? Vamos para a nossa conclusão. Conclusão: que o Espírito Santo nos ajude a conservarmos uma firme confiança no Senhor, mesmo diante de tantos desafios, e prosseguirmos na jornada cristã, sabendo que os propósitos de Deus prevalecerão na vida do seu povo. Romanos 8, dos versos 28 a 31. Irmãos, aprendemos nessa lição que ninguém pode viver sem tribulação ou sofrimento, porém, em se tratando de cristão, quando estas questões, estes problemas acontecem em nossas vidas, temos onde buscar o nosso socorro e pedir a misericórdia do Senhor. O Senhor é poderoso para fazer muito mais do que podemos imaginar. E não devemos, irmãos, deixar a ansiedade, o medo nos dominar, mas devemos crer no Senhor, devemos confiar nele, exercitar nossa fé,
numa vida de constante oração, clamando a Ele em todos esses momentos de dificuldade. Desta forma, vamos confiar e louvar a Deus por tudo o que tem acontecido conosco. Irmãos, diante desta pandemia, vamos louvar ao Senhor, estar em constante oração, irmãos. Se não podemos estar nos nossos cultos, vamos assistir o culto através da internet, estar buscando a palavra do Senhor em casa. Irmãos, é orar constantemente e não desistir, irmãos. Amém, irmãos? Que Deus abençoe a todos vocês. Até a nossa próxima lição.